Esse pastor tacou fogo nos filhos dele quando eles ainda estavam vivos. Mas calma, que piora, e piora muito. Esse é o pastor Jorge Alves, da Igreja Vida e Paz do Espírito Santo. Na verdade, ele não é mais pastor, mas nessa época ele era, e a esposa dele, Juliana, também. Nesse dia, ele ficou sozinho com o filho de 2 anos e com o enteado de 6. Quando ele conheceu a Juliana, ela já tinha um filho, que era esse enteado. Só que os dois também tiveram mais um filho, que era um bebezinho de colo, que foi com ela para um congresso de mulheres lá em Minas Gerais, porque ela amamentava esse bebê. Então ela levou o bebê com ela e deixou os 2 maiores com o pai. Nesse dia, ele contou um relato que ele estava em casa com os filhos, brincou, chamou eles para dormir, deu a mamadeira com Todd, não era pura não. E depois, antes de colocar eles para dormir, fez uma oração pelos 2, até porque ele era pastor e eles tinham esse forte hábito de orar antes de dormir. Fez uma oração, colocou os garotinhos no quarto, numa beliche, ligou a babá eletrônica e foi para o escritório que tinha na casa para poder estudar a palavra do Senhor. Nesse dia, já era meia-noite mais ou menos quando ele botou os 2 para dormir. Quando deu 2h20 da manhã, ele acordou com a babá eletrônica fazendo um barulho estranho e ele foi olhar o que era. Quando ele viu, já estava tudo pegando fogo no quarto. Então ele saiu correndo, estava muita fumaça, ele começou a procurar, não encontrou, voltou, tentou entrar no quarto, queimou os pés e as mãos, mas não encontrou as 2 crianças num quarto minúsculo. Saiu pro lado de fora da casa e ficou com as mãos na cabeça andando de um lado pro outro, enquanto a casa pegava fogo. Só que os vizinhos perceberam que tinha alguma coisa acontecendo e perguntaram se ele queria ajuda, porque até o momento ele estava com as mãos na cabeça desesperado e não tinha sequer pegado o telefone para ligar pro corpo dos bombeiros. Isso era 2h20 da manhã. Quando deu 2h30, os bombeiros já estavam lá na porta deles para tentar socorrer as crianças. Só que quando o bombeiro entrou, tinha fogo demais. Na verdade, até as paredes já tinham caído sobre a beliche e estava tudo carbonizado. Nessa altura, não tinha mais como identificar o que era muro e o que era uma criança. Então, os bombeiros tiveram muita dificuldade para encontrar os 2 bebês, que já estavam desvivos quando eles chegaram e completamente negros, com um corpo totalmente negro de tão carbonizado. Não tinha o que fazer. E aí o bombeiro perguntou pro Jorge o que aconteceu. E ele, aos prantos, disse que ele olhou a babá eletrônica, isso era por volta de 2h20 da manhã, e as crianças estavam gritando papai, papai, papai. Só que ele entrou no quarto e não conseguiu achar ninguém. Quarto esse que era minúsculo. Só nisso aí o bombeiro já começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada. Mas segue o baile, até porque